Olá, meus irmãos, minhas irmãs, eu espero que todos estejam bem, que Deus os abençoe, lhes dê muita luz, muita paz, muita harmonia, muita perseverança, muito equilíbrio, enfim, todas as bênçãos que Deus sempre nos dá e que muitas vezes não conseguimos enxergar toda aquela quantidade de bênçãos que Deus, Jesus, a espiritualidade amiga nos oferece, mas que estejam com todos vocês essas bênçãos todas, com a bênção da saúde e por aí vai, tá bem? Que bom que estamos novamente juntos aqui hoje. Hoje vamos conversar sobre mais uma lição de Miramês, desse livro chamado Saúde, que é um livro que, como eu já disse aqui inúmeras vezes, eu gosto muito, há muitos anos o conheço, e estamos lendo algumas das lições que encontramos nesse livro. Lições extremamente oportunas, tá bem? Partindo de uma frase de Jesus que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isso está em Marcos capítulo 5, versículo 9. Partindo dessa ideia, vamos ler essa lição desse livro que tem o título de Plantio, tá bem? Vamos em frente então com essa lição maravilhosa nesse livro de Miramês, Saúde, pela mediunidade de João Nunes Maia. A lição se chama Plantio. Olha que diz, que bom que Miramês nos traz essa lição. A nossa vida é um eterno plantio. A consciência, a lavoura imensa onde as sementes são depositadas como todas as nossas ações. Devemos ordenar os nossos sentimentos todos os dias, examiná-los antes que eles se tornem palavras e atos, porque, como nada se perde, tudo cresce e se agiganta diante do seu próprio Criador e passa a conviver com ele. Então, todos os nossos sentimentos devemos analisá-los. Cada vez que temos algo dentro de nós, devemos analisar muito bem se vamos alimentar aquele sentimento, se as consequências disso serão boas, quais os resultados que teremos em nossa vida prática a partir disso, quais pessoas atingiremos com esse sentimento, porque ele provavelmente vai ser verbalizado, o que isso transformará na vida de todos aqueles que serão alcançados pela nossa palavra. Afinal de contas, a lição de hoje se chama plantio, e o nosso plantio por palavras será algo que realmente trataremos com bastante atenção nessa conversa de hoje, tá bem? Continuando aqui com a lição de Miramês. Trabalhemos na escolha daquilo que vamos semear. Vou repetir essa frase. Trabalhemos na escolha daquilo que vamos semear, principalmente quando o plantio for na mente alheia. A palavra é uma semente e a audição dos semelhantes é o canal por onde lançamos o que irá frutificar, e uma grande parte de responsabilidade é nossa, pelo que depositamos nas terras dos nossos companheiros. Recordamos aqui a parábola do semeador, não é isso? Lembrando a parábola do semeador, que a semente caía em terra fértil, ou em terra arenosa, ou em território rochoso, e o que produziria? E aquela terra que caía, aquela semente que caía em terra fértil. Só que quando nós pensamos nessa parábola e pensamos na terra fértil, nós apenas nos detemos para pensar na terra fértil boa, para bons frutos, não é isso? Isso naturalmente vem à nossa cabeça. Sim, tudo aquilo não dava certo, o terreno arenoso, rochoso, aquilo não, mas a terra fértil é uma terra boa, que vai produzir bons frutos. É verdade, só que isso é uma
parte do que nós devemos pensar quando pensamos em terra fértil. Porque a terra fértil também pode produzir frutos que não são bons. De que maneira isso? Imaginem uma pessoa que já se encontra depressiva, uma pessoa que já está triste, uma pessoa que já está negativa, muito negativa, e nós chegamos com ideias precisamente negativas, decepcionantes, ideias ruins. Essa pessoa está com o coração fértil para dar frutos às ideias que nós vamos lá e semeamos no coração e mentes dessas pessoas. Esses frutos serão frutos ruins, provocarão desequilíbrios, tristezas, energias muito ruins que essa pessoa vai passar a vivenciar a partir do que nós semeamos no coração dessa pessoa que está com um terreno fértil para o negativismo. E aí está a responsabilidade também que Miramês nos traz nessa lição. Continuando. Aprendamos, pois, a plantar com discernimento para colhermos alegria. A justiça não falha, somente dá a quem merece e oferta a quem precisa. Quem planta afabilidade, colhe cortesia. Quem planta gentileza, colhe boas maneiras. Quem planta afeição, colhe entendimento. Atenção à seguinte frase. Tudo no universo tende a unir-se ao seu igual. Vou repetir. Tudo no universo tende a unir-se ao seu igual. As energias que nós propalamos, distribuímos e semeamos na vida dos outros, retorno terá. De que natureza? Depende da natureza da semente que plantamos. Vejamos aqui o que Miramês, de forma magistral, maravilhosa, continua a nos ensinar. Não esqueças, companheiro, de amanhar o bem em todas as direções da vida, seja ele um simples sorriso a um triste ou livrar a nação de uma catástrofe. Não importa o tamanho do que fazes, importa, isto sim, o modo pelo qual o fazes e sentes no coração. Jesus achou de muito mais valia o denário colocado no gasofilácio pela viúva, que somente possuía aquela moeda que estava doando, do que as ricas ofertas dos homens de posses. A vida é um contínuo plantio do lar ao trabalho e deste à sociedade. Por onde passamos, deixamos a nossa marca de espírito de bem ou de alma ignorante. Devemos escolher nas normas que o Evangelho nos ensina e como seus primeiros seguidores o fizeram. Não há onde nos escondermos das reações das nossas ações, pois elas deixam o magnetismo interligado na consciência de quem as pratica, como fica escrito no éter cósmico, o que plasmamos por dentro de nós. Portanto, não temos escapatória. Tudo aquilo que fizermos estará registrado no nosso livro da vida, no nosso perispírito, na nossa consciência, no éter cósmico. Não há como enganarmos a verdade de Deus. Continuando aqui com Miramês, respondemos pelo que fazemos, pois o que sai de nós volta à nossa casa mental, por vezes reforçado por companhias afins. Planta moderação, que receberás brandura. Planta prudência, que receberás modéstia. Planta sobriedade, que receberás tolerância. Então, meus irmãos, fazendo um comentário nesse ponto da leitura, eu
fico muito preocupado com o que falo, com o que digo, com o que comento. Muitas vezes, já no momento da minha vida, com os quase 60 anos, eu me ponho sempre a perguntar: isso que eu vou falar vai servir para quê? Isto que vou dizer vai ajudar ou não? Vai só ser mais um comentário desairoso, negativo, nesse universo de energias em que nós estamos mergulhados? Quando isso me vem à cabeça e eu me dou conta de que aquilo que eu vou falar não vai contribuir em nada positivamente, então melhor me calo, porque nessas horas o silêncio já é uma caridade, já é uma contribuição para o equilíbrio deste planeta. Muitas vezes, aquela palavra negativa que lançamos descuidadamente, na verdade, vai provocar alterações. Alguém vai ouvi-la, alguém vai segui-la e desequilíbrios virão e estarão anotadinhos na nossa conta espiritual. Então, muitas vezes, o silêncio já será uma grande contribuição, em vez de lançarmos críticas e comentários negativos, desairosos, pesados, no universo das pessoas que estão à nossa volta ou no universo dos nossos irmãos desencarnados que estão à nossa volta, porque nosso pensamento por eles é escutado. Tá bem? Prosseguindo aqui na lição. Se uma criatura moderada, que a inteligência maior, por vias seguras, te dará uma paz imperturbável nos caminhos que o Senhor te concedeu para trilhar. Olha que lindo isso! É um espírito que está nos trazendo uma mensagem do plano espiritual. Tantas vezes nós pedimos: oh meu Deus, me dá uma luz, me dá uma dica, me dá uma inspiração, Senhor. Olha aqui o conselho. Repetindo, ser uma criatura moderada, ou seja, que nós sejamos pessoas moderadas, que a inteligência maior, por vias seguras, te dará uma paz imperturbável nos caminhos que o Senhor te concedeu para trilhar. Deves planear, por todos os meios lícitos possíveis, a semeadura do bem com Jesus Cristo, para que Deus acorde em nós os talentos divinos no centro da nossa vida. Comunguemos com a comunhão maior, que a paz crescerá em nossos passos. Se a oportunidade te ofereceu meios de ajudar, não deixes para o outro dia, faze hoje mesmo, agora, porque isto é luz nas mãos do trabalhador, luz que não deve ser desperdiçada. Observa a natureza dadivosa e santa e copia seus gestos na doação universal, vibrando somente a ação de servir. A tua boca é como uma mão de luz que pode semear as palavras em forma de sementes, por isso, analisa o que vais falar aos outros, para que não venhas a plantar a desarmonia, o ódio, a vingança, o ciúme e a discórdia. Cuida dos teus ouvidos na sequência do que ouves, porque é lícito que ouçamos tudo, porém, nem sempre é certo sermos influenciados pelo que ouvimos. E para que sejamos mestres na seleção, necessário se faz que tenhamos o Cristo vibrando em nosso peito e se irradiando em nosso coração pela livre expressão dos nossos sentimentos. O plantio é mais ou menos livre, mas a colheita cai na lei da obrigatoriedade da alma que semeou. Essa lição maravilhosa que lemos aqui, é uma lembrança de tudo aquilo que nós já conhecemos dentro da doutrina. Todos nós já recebemos essas lições em nosso coração, em nossas mentes. Todos nós somos lembrados a cada determinada quantidade de tempo
todos nós somos inspirados a recordar essas lições de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não há como esperar que aquele que semeia um grão de milho colha feijão. Não há como. Não há como aquele que planta um pezinho de pimentão colha tomates. Não há como. Não há como. Então, meus irmãos, não há como falarmos com Deus que o que hoje estamos recebendo não fomos nós que plantamos, pois fomos nós que plantamos. Plantamos o que vamos colher. Colhemos aquilo que no passado foram equívocos e que hoje nos trazem sofrimento, dificuldade e que hoje nos fazem reclamar da vida, mas em verdade somos herdeiros das nossas sementes que no passado nós semeamos na nossa própria vida e na vida daqueles que nos rodearam nas diversas encarnações, inclusive nesta já. Então, aquilo que nós hoje temos em todos os campos, no campo espiritual, ou seja, no campo do nosso equilíbrio espiritual, no campo do nosso corpo físico, quanto às doenças, às dificuldades, a movimentos, a falta de determinado membro, dificuldade de movimento de determinada parte do nosso organismo, dificuldade na nossa digestão, dificuldade com dores de cabeça, tudo isso são reflexos das nossas sementes. Aí cabe uma pergunta extremamente oportuna. Quais são as sementes que hoje nós estamos plantando que irão frutificar? Qual será a nossa colheita? De que natureza ela será? Nós estaremos recolhendo como hoje também, porque nós não recolhemos só produto, não é isso? Frutos de sementes ruins. Nós também já, em determinados momentos da nossa vida, também praticamos o bem, ajudamos pessoas, oportunizamos que alguns irmãos viessem a uma nova encarnação, como as mães de tantas e tantas crianças ao longo de tantas e tantas gerações, não é isso? Fizemos o bem, um dia demos o pão a alguém, ajudamos alguém a se levantar, enfim, tudo na vida são sementes. Então, o que já fizemos de bom, hoje também nós colhemos, porque senão nossa vida seria só sofrimento, não é isso? Ah, mas minha vida é só sofrimento. Você consegue enxergar este vídeo? Você está respirando? Você tem uma pele que lhe cobre seu corpo? Aliás, nós estamos numa encarnação, todas são bênçãos de Deus. Em que lugar você vive? Poderíamos viver em outro lugar muito mais dramático para se viver, com falta de tudo. Você tem internet e gosta disso, né? Já imaginou num planeta que a gente não tivesse internet? Não é isso? Nem estaríamos tendo a oportunidade de nos comunicar por este vídeo. Energia. Ah, você tem uma cama para dormir, você tem uma porta para trancar e dormir em segurança. Isso tudo são inúmeras bênçãos que nós recebemos. E temos os desafios. Afinal de contas, não viemos a este mundo de passeio, não é isso? Ou a passeio, viemos a este mundo a trabalho, a desenvolver algumas questões, resolver algumas questões e continuar o nosso aprimoramento. Então, nós, é claro que nós estamos aqui apenas a passeio, não estamos aqui de férias, nós temos aqui uma série de incumbências e desafios a enfrentar. Então temos esses desafios como equívocos no nosso passado, quando não decidimos resolver questões que, quando as enfrentamos, não as enfrentamos bem, não as enfrentamos com base no Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, como disse a vocês, vamos dar uma atenção especial à questão da palavra, não é isso? Da palavra, do plantio pela palavra. Vejam, se algum tema se encontra tocado por diversos autores, por diversas pessoas, se ouvimos falar muito de determinado tema, é porque esse tema é importante. Esse tema é importante. Fazendo essa pesquisa sobre a palavra, sobre plantio, sobre o que nós plantamos quando falamos, sobre a realidade que nós fazemos
provocamos na vida das pessoas, as consequências, encontrei, meus irmãos, na Bíblia, uma quantidade enorme de menções a essa questão, a esse tópico. Já li para vocês que Jesus nos disse: bem-aventurados os pacificadores. Quanto de pacificação nós podemos provocar com a palavra, né, meus irmãos? Falava no silêncio. Muitas vezes o silêncio vai ajudar muito mais uma pessoa do que as nossas palavras de guerra, de estímulo a guerrear, a brigar, a se desentender, a ir lá, a provocar mais e mais desarmonia. Então foi Jesus que disse: bem-aventurados os pacificadores. Olha que coisa mais linda. Então, pela palavra, além do silêncio, nós podemos também trabalhar a pacificação das relações, das pessoas, das situações, das mais diversas que podemos encontrar. Ainda prosseguindo em relação a essa questão da palavra e do plantio, veja que em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, está escrito, atenção, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Precisamos de ser mais claros do que isso? De maneira alguma. O apóstolo Paulo, na epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, olha o que Paulo, esse apóstolo que teve esse encontro maravilhoso com Jesus, o que o Paulo nos diz? Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Mais claro que isso? Não tem como, não é isso? Vejamos aqui em Mateus o que Jesus diz, capítulo 15, versículo 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. É Jesus, meus irmãos, falando algo desse naipe, com essa clareza, e nós ainda saímos desarmonizando o mundo, a vida das pessoas. Cada vez que temos a oportunidade, numa reunião familiar, estamos desandando a falar coisas negativas e a espalhar energias ruins. Ah, não, mas essa era uma reunião de eu só estava brincando. Não confia nisso. 3 coisas, eu sempre digo isso, 3 coisas na vida não voltam atrás. A flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra falada. A flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra falada, depois que é falada, por mais que você diga, desculpa, já chegou lá no coração, numa terra fértil, negativamente falando, e vai produzir efeitos. Então, tenhamos muito cuidado, ainda que seja em reuniões informais, entre família, porque alguém vai se machucar, alguém pode tomar aquela palavra nossa e pode provocar efeitos. E nossa responsabilidade está lá, porque na hora que nós falamos essa palavra, ela foi assinada. Nossa assinatura vai embaixo dessa palavra e onde quer que ela vá, ela terá nossa assinatura. Atenção que eu vou dizer. Essa palavra vai chegar num irmão que já causa efeitos nela, ele não vai esquecer dessa palavra, ele vai replicá-la para mais uma outra pessoa, mais outra pessoa, mais outra pessoa, e essa palavra vai se disseminando pelo mundo com a nossa assinatura embaixo. Olha que gravidade. E essa é a realidade dos fatos. Não há como pensar que não, que eu falei, não falei isso, não. Depois vão vir procurando, pesquisando, vai chegar até nós. Fomos nós os autores daquela ideia que causou todos aqueles efeitos. Continuando aqui, em Salmos 141, versículo 3 diz: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. E nesse cântico, rogando a Deus que nos ajudasse, que ajudasse quem assim clamava, aqui ajudasse a segurar
e não ficar disseminando palavras que poderão provocar perturbações, e a nossa assinatura está lá embaixo. Em qualquer lugar que essa ideia vá, nossa assinatura estará lá embaixo. Veja a importância então do plantio. O que é esse plantio? Quantas sementes nós já plantamos ao longo de nossa existência no coração dos outros? Quantas ainda plantaremos se não podemos recolher aquelas que já plantamos, que não encontramos mais pessoa, não temos a condição de ir lá e dizer não, pelo amor de Deus, nada. Enfim, mas quantas ainda plantaremos? Serão também de responsabilidade nossa. Não caberá mudar hoje, agora, como já lemos aqui na lição de Miramês. Muito interessante, um trechinho mesmo de uma lição desse livro que eu sempre menciono para vocês, ou volta e meia menciono para vocês, Pensamento e Vida, que é um resumo de um treinamento, de umas instruções, de umas aulas, de umas conversas que a maioria de nós teve na espiritualidade antes de reencarnar. Então, provavelmente, muitos de nós já ouvimos esse trechinho de uma lição que tem o título Associação, lição número 8. E vejam o trechinho que eu vou ler para vocês aqui. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, veja, depois nós vamos ficar falando. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o que assimilara, fazendo-o, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. É por esta razão que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto, interessados em descer às minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia, dominados pelas forças que o representam. Pensando, conversando ou trabalhando, atenção, pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Emmanuel, dizendo isso nesse livro Pensamento e Vida, lição número 8, quanto à associação. Então, meus irmãos, olhem que potência que é essa nossa atividade no dia a dia de nossas vidas, seja no plano espiritual, à noite, quando estamos afastados do corpo, seja aqui na vida de relação com todos aqueles que nos rodeiam. Olha quanta importância de termos o vigiar e orar o tempo todo ligado em nossas mentes, porque tudo aquilo que estamos fazendo, palavras, gestos, atos, atitudes, comportamentos, lugares que frequentamos, tudo o que fazemos na internet, toda aquela energia mental que distribuímos como esse dínamo poderoso que somos, isso tudo leva o nosso DNA. Isso tudo vai produzir consequências. E todas essas consequências, para o bem ou para o mal, serão nossas. Então, se espalhamos luz, carinho, amor, harmonia, perdão, compreensão, tolerância, paciência, confiança, tudo isso virá atrás de nós e nos beneficiando sempre com uma vida de mais paz. Mas se nós estamos espalhando inveja, rancor, desarmonia, ciúme, intolerância, raiva,
cólera, desequilíbrio por toda parte, seja com palavras, atos, gestos, atitudes, comportamentos, pensamentos, a nossa vida será uma plantação enorme de sementes de desarmonia que um dia teremos que colher. Um dia temos que colher. Certamente, meu irmão, tenho a certeza que esta semente desta conversa está entrando no teu coração e provocando uma reflexão para, se não conseguires mudar tudo, muda um pedacinho, qualquer deles, escolhe. Porque depois de mudar uma pecinha, olha, eu vou parar de fazer tal coisa, de falar tanto dos outros, vou parar só com isso, vou continuar com meu ciúme, minha intolerância, vou parar com isso. Esse exercício depois te ajuda para um outro pedacinho. Agora, se você não começa nunca, esse momento de início da mudança vai chegar e aí as sementes que vão frutificar não vão te trazer coisas boas, não vão nos trazer coisas boas. Então que fique essa meditação para hoje, mas é para hoje. É para hoje, Miramês, aqui nessa lição Plantio, nesse livro maravilhoso que chama Saúde, nos traz essa urgência. É para hoje, porque a semente que plantarmos hoje já começa a se conectar e a começar a germinar, e já um dia, não se sabe quando, tem colheitas que demoram mais e outras demoram menos, mas um dia teremos bons frutos dessa nossa postura, tá bem? Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine o coração de todos, que tenhamos terra fértil em nossos corações e mentes para estas lições, para estas lembranças que hoje nós aqui tocamos. Um forte abraço a todos. Deus ilumine seus caminhos, os proteja hoje e sempre. Que assim seja.